30%. Esse é um número que representa o aumento da taxa de suicídio dos jovens brasileiros nos últimos 30 anos. Jovens de 13 a 24 anos. Você lembra o que você estava fazendo nessa idade? Bom, provavelmente você tinha acabado de entrar na 8ª série e estava aprendendo frações. No recreio com seus amigos, você já não gostava mais de brincar de boneca ou de pique-esconde, mas provavelmente ainda tinha aquele ânimo para jogar futebol. Essa era a realidade de pessoas de 13 anos. Porém, em 2021, esses jovens sofrem como adultos. Eu lembro como se fosse ontem, eu, Catarina, a Maria Clara e a Alessandra, que é uma colega do nosso projeto, sentadas no escuro do auditório do nosso colégio. Na nossa frente, uma fileira de professores de Química, Física, Biologia. Esse era o primeiro dia do Cientista Aprendiz, um programa de pré-iniciação científica do colégio, que basicamente ajudava a gente a desenvolver projetos de qualquer área do conhecimento. E eu lembro muito bem de uma professora falando sobre como a gente precisava pensar num projeto que poderia mudar o mundo, ou pelo menos impactasse as pessoas. E aí um menino do nosso lado levantou a mão e começou a falar sobre como ele gostava de solo lunar, e outro levantou falando sobre células de camundongo, e foi muito aleatório, mas foi muito legal também, porque eles estavam muito animados. Mas aquilo me deu uma certa aflição ouvindo, porque estava tão distante da nossa realidade tudo aquilo. No nosso redor, tinha só amigos com problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, transtornos alimentares. E tudo aquilo parecia muito negligenciado pelos adultos. Então, eu lembro que, falando com elas, me expressei, né, a minha angústia, e eu, por surpresa, percebi que eu não estava sozinha. E foi nesse momento de vulnerabilidade da Catarina que a gente entendeu que era esse tema que a gente queria abordar, era esse tema que fazia sentido para a gente. E foi aí que nasceu o nosso projeto de pesquisa. Em primeiro lugar, a gente começou a procurar uns dados e, infelizmente, a realidade que a gente encontrou era assustadora. Era um fato que os adolescentes estavam ficando doentes. Mas a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo para esses jovens estarem nesse contexto. Mas, para responder essa pergunta, a gente precisava entender, primeiro, o que era adolescência. E, para isso, a gente encontrou um psicanalista chamado Erik Erikson. Ele entendia que era nessa fase uma das fases mais importantes para que um adolescente se tornasse um adulto feliz, realizado, bem-sucedido. Porque era na adolescência que, por meio da interação com você mesmo, mas principalmente da interação do meio, do ambiente que você vivia, que você formava a sua identidade. Identidade essa composta pelas suas crenças, pelos seus valores e até mesmo os seus objetivos. E como a Maria Clara falou, o contexto ele é extremamente importante. Então, com isso em mente, a gente começou a desenvolver, por meio de uma bibliografia que é de psicanálise, até as sociologias da Escola de Frankfurt, a gente começou a desenvolver um projeto e a gente pensou em 4 critérios de identidade, que seriam o corpo, a aparência e compras, competência escolar e popularidade. E isso seria basicamente o quanto o jovem quer atingir esse ideal, então, quanto ele quer ter o corpo perfeito ou as notas perfeitas. Um exemplo pessoal meu seria que, quando eu estava na escola, eu lembro de ter muita vergonha de levantar minha mão, porque eu achava que os meus professores, os meus colegas, todo mundo ia me julgar. Eu tinha medo de errar, de mostrar os meus erros. Só que uma coisa que eu percebi depois, né, é que esse momento escolar é um momento mais importante para você demonstrar suas dúvidas. Só que a nossa sociedade hoje em dia não preza essa valorização da humanidade, a gente se mostra vulnerável. A gente não pode fazer mais isso. A gente tem que se mostrar como pessoas mais robóticas, assim, digamos. E um outro exemplo seria o corpo, porque quando a gente vê os jovens postando nas redes sociais, eles demoram horas, porque tem que fazer aquelas pequenas modificações corporais, depois botar aquele filtro, como se todo adolescente tivesse aquela pele de pêssego que a gente vê toda hora nas redes sociais. Em relação à popularidade, eu também tenho um exemplo muito pessoal meu. Entre os meus amigos, eu sempre evitava ao máximo de compartilhar qualquer incômodo meu, porque eu morria de medo de ser enxergada como chata ou inconveniente. Só que, se a gente for parar para pensar, isso não é nem um pouco saudável, evitar de criar qualquer tipo de conflito ou atrito em nome de manter a quantidade de amigos que você tem. Ou talvez até mesmo um status de amiga perfeita, de pessoa perfeita. Agora, em relação à aparência de compras, a gente via claramente no nosso colégio, sempre uma pessoa era praticamente idolatrada por um tempo, só porque ela tinha o telefone novo ou talvez um sapato de marca. Mas o curioso é que essa pessoa era praticamente esquecida
quando aquilo que ele vestia já não estava mais na moda. E tudo isso que a gente falou compõe a nossa sociedade atual, que é a aceleração da modernidade. Então, basicamente, o culto à perfeição, aquela cultura da produtividade, a invasão do ritmo industrial e a invasão da sua vida pessoal pelo trabalho e principalmente pelo estudo. Todas essas palavras que a Catarina falou podem parecer um pouco abstratas, mas, na verdade, todas essas características estão presentes muito na nossa vida, mais do que a gente acha, porque são elas que compõem a hipermodernidade. Hipermodernidade foi um conceito cunhado por Lipovetsky e Habermas, dois sociólogos, e ele é bem autoexplicativo. É hipermodernidade, ou seja, todos os valores presentes na época da modernidade de uma forma muito mais intensa, de uma forma hiper. Só que o que é curioso desse momento é que a gente não percebe essa intensificação. Então, a gente acha que a gente está no século XXI, temos um milhão de possibilidades, a gente pode escolher ser e escolher o que a gente quiser. Mas, na verdade, todas essas nossas escolhas são influenciadas pelo que o mercado diz. Ou seja, todo o nosso valor como pessoa, como ser humano, passa a ser simplesmente um valor do mercado. E, consequentemente, a gente cobra perfeição de nós mesmos da mesma maneira que a gente cobra a perfeição de uma mercadoria, por exemplo. Mas isso ainda pode parecer levemente abstrato. Então, para ilustrar, eu queria que vocês imaginassem um polvo gigante. Esse polvo gigante é a hipermodernidade. A cabeça desse polvo é o mercado. E nessa cabeça são conectados vários tentáculos gigantes e muito fortes. Cada tentáculo afeta cada aspecto da nossa vida, mas, principalmente, cada aspecto da nossa identidade. Ou seja, tem um tentáculo afetando o corpo, outro aparência e compras, o outro sugando a popularidade, e assim vai. Mas a característica principal é que esses tentáculos são tão fortes e te sufocam tanto que acaba que a sua saúde mental fica afetada. E quando a gente percebe que esses valores são completamente surreais e desumanos, a gente consegue ter um pouco mais de consciência sobre o que está acontecendo. Só que isso impacta todo mundo, isso impacta as nossas vidas como um todo. Só que imagina um jovem vivendo dentro desse contexto. Imagina um jovem vivendo dentro desse momento hipermoderno. Você não acha que suas crenças, seus valores, seus objetivos, a sua identidade não ficaria frágil? Frágil talvez o suficiente para ele desenvolver um problema de saúde mental? Bem, essa foi a grande pergunta do nosso trabalho e para a gente conseguir responder, fizemos uma análise com 1.000 jovens de escola pública e particular da cidade de São Paulo, entre 13 e 18 anos. E a gente obteve resultados que mostrou que existe sim uma correlação entre a saúde mental e a formação de identidade desse jovem nesse momento hipermoderno. Um dos primeiros dados que a gente encontrou foi muito interessante. A gente viu que os adolescentes de escola pública que valorizavam muito a popularidade, ou seja, ter o máximo de amigos possíveis, tanto na internet quanto na vida real, acabavam ter dificuldades de reconhecer os seus próprios limites. Ou seja, eram aquelas pessoas que passavam por cima dos seus valores, das suas necessidades, agindo impulsivamente ou agindo, tendo atos imprudentes, só porque eles buscavam acumular a maior quantidade de amigos possíveis. Era uma busca quase incessante de aprovação do seu meio. Isso não é nem um pouco saudável para a saúde mental deles. Agora, imagina um jovem que quer buscar um corpo ideal. Então, ele sempre quer seguir esses padrões de beleza. A gente viu que, muitas vezes, ele pode desenvolver uma percepção não apurada da realidade dele. Então, isso basicamente significa que ele pode parar de se enxergar como ele realmente é. Esses foram os jovens de escola pública. Isso foi muito preocupante, porque com o padrão de beleza sendo completamente voltado a artificialidades hoje em dia, a gente viu que esses jovens ficam num ciclo de frustração muito grande. E é muito perigoso, porque eles podem desenvolver, por exemplo, alguns transtornos alimentares. E aí, a gente viu um contraste disso na escola particular. Na escola particular, a gente viu que esses jovens que buscavam o corpo perfeito conseguiam minimamente atingir, porque eles conseguiam ter o dinheiro, os recursos suficientes para fazer os padrões de estética. Só que a gente percebia que, como a Maria Clara falou, o caráter ilusório da hipermodernidade, de achar que você está bem, ele achava que ele estava bem consigo e com os outros, mas a gente conseguia entender que, na realidade, esse jovem continuava doente e continuava buscando esse ciclo vicioso de atingir um ideal que nunca vai ser real. Outro dado interessante é o de alunos de escola particular que buscavam muito ter o consumo ideal. Ou seja, eles buscavam sempre ter os eletrônicos mais atualizados, as roupas das tendências e roupa de marca.
Esses que valorizavam muito isso, muitas vezes tinham muita dificuldade de aceitar as exigências da vida. Ou seja, se seus pais, ou por algum motivo, eles não pudessem consumir aquilo que eles queriam, eles acabam se sentindo extremamente frustrados, e uma frustração tão grande que eles sofriam. Isso porque eles eram o tipo de pessoa que projetavam seu valor como indivíduo nas roupas que eles vestiam, no celular que eles tinham, por exemplo. E agora, por fim, a competência escolar. O exemplo de competência escolar, a gente viu que os jovens de escola pública, que nem eu falei do corpo, eles têm uma relação similar, porque eles ficavam nesse ciclo de frustração, não conseguiam atingir as notas ideais, não conseguiam entrar nas faculdades dos sonhos. Então, eles ficavam nesse ciclo e criaram uma falta de autodeterminação. E o contraste disso, novamente, na escola particular, foi que esses jovens que conseguiam buscar esses ideais perfeitos, de notas perfeitas e tentativas, eles conseguiam, mas perdiam os limites de si mesmo. Então, isso a gente prova novamente que isso vira um ciclo viciante de produtividade que não é saudável para ninguém. Todos esses dados que a gente apresentou deixaram a gente muito assustada, porque a gente viu como o ambiente que a gente está e as pessoas que a gente se relaciona influencia a maneira que a gente cresce, a maneira que a gente desenvolve, a maneira que a gente interage com os outros e principalmente a maneira que a gente interage com nós mesmos. Então, com isso, percebemos que para a gente ser uma sociedade mais saudável mentalmente, não seria suficiente uma mudança individual, mas sim uma mudança coletiva. Nós, como sociedade, normalizamos coisas sutis, como pequenas modificações de foto nas redes sociais, até coisas mais sérias, como cirurgias plásticas, por exemplo, que são extremamente violentas. A gente também normaliza a ideia de consumo. Então, a gente consome constantemente e incessantemente, até o ponto da gente gerar produção de lixo e não perceber o que a gente está fazendo. A gente naturaliza completamente seguir qualquer dieta maluca e restritiva só porque uma celebridade disse. Ou a gente até mesmo romantiza um estudo doentio e exaustivo em nome da frase "estude enquanto eles dormem", em busca de um mérito inexistente. Todas essas características que a gente normaliza, elas são um reflexo de uma sociedade doente. E uma sociedade doente que cria pessoas doentes, mas principalmente adolescentes doentes. E agora acabou, vai ser isso, a gente vai viver nessa sociedade doente e, por fim, a gente não vai conseguir escapar dessas mazelas da hipermodernidade? Bem, a gente parou para pensar e a gente percebeu que existe sim uma forma, talvez, da gente desconstruir tudo isso, que seria, basicamente, a criação de uma identidade autêntica. Isso porque a identidade que é formada na hipermodernidade não é nem um pouco autêntica. Pelo contrário, ela é uma identidade de papel. Ela é fina, frágil, fácil de ser rasgada, amassada, jogada fora. Por isso que a gente precisa criar uma identidade mais firme, uma identidade mais genuína, uma identidade autêntica. E, para isso, a gente precisa se afastar dos símbolos mercadológicos presentes na hipermodernidade e nos aproximarmos mais dos símbolos humanos. Parar de olhar para a vida de uma maneira quantitativa e começar a olhar de uma maneira qualitativa. Parar de falar de likes, de reais, de notas, de quilos. Começar a falar sobre diálogo, sentimento, interações e até mesmo dor. E talvez você já tenha passado da idade de 13 anos há muito tempo ou ainda tenha 13 anos. Mas o que é importante refletir e perceber é que a gente precisa, como sociedade, desconstruir todos esses males que a hipermodernidade nos traz. Porque não podemos deixar jovens com 13 anos sofrerem como adultos. Obrigada.